Olá, hoje iniciaremos mais uma videoaula abordando 3 temas. O primeiro deles nós vamos falar do procedimento e do julgamento, no tema 2 das impugnações e no tema 3 os recursos administrativos e as demais tutelas. Vamos começar por uma questão bastante interessante que desperta muita controvérsia. É a questão das diligências, não é? Quando nós falamos em procedimento, dentro do próprio procedimento licitatório ou no procedimento recursal, mas mais especificamente no procedimento licitatório, em alguns momentos a comissão pode se deparar com situações em que ela precisa de esclarecimentos, não é? É exatamente sobre esse tema que nós vamos iniciar a tratativa de hoje. O artigo 43, parágrafo 3º da Lei de Licitação, ele faculta, ou seja, possibilita a comissão de licitação ou a autoridade superior, em qualquer fase do processo de licitação, promover diligências. Essas diligências elas são destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório ou dos recursos também, não é? Entretanto, existe aqui, além dessa faculdade, dessa possibilidade de se realizar uma diligência, existe algumas vedações, não é? Quais são essas vedações? Primeiro, essa vedação, ela não permite a inclusão posterior de documentos ou de informações que deveria constar originariamente na proposta do licitante. Portanto, quando nós falamos em diligências, são situações em que a comissão ou a autoridade superior não tem elementos dentro do processo licitatório para decidir ou para tomar alguma decisão, não é? E aí a lei faculta, portanto, essa diligência. No processo, no Poder Judiciário, no processo junto ao Poder Judiciário, também existe essa faculdade. O juiz também, em determinadas situações, ele pode baixar o processo em diligência para, in loco, verificar alguma circunstância que ele precisa conhecer para decidir. No âmbito da administração, da mesma forma, a lei faculta, no artigo 43, parágrafo 3º, que a comissão ou a autoridade superior, como já disse, use essa alternativa, baixar em diligência o processo para verificar in loco alguma circunstância que ela não esteja adequadamente ciente ou que aquela informação precisa de alguma averiguação. Entretanto, como o próprio artigo diz, esta diligência não pode ser utilizada para juntar documentos que deveriam ter sido juntados originariamente. Esse é o ponto mais importante dessa discussão. Agora nós temos outras questões secundárias, não é? Como nós falamos da diligência, essa diligência deve ser de conhecimento de todos os licitantes, não é? Portanto, todos os licitantes interessados deverão ser comunicados da diligência e eles poderão acompanhar a autoridade superior ou a comissão naquela averiguação para esclarecimentos. Portanto, esta diligência deve ser registrada em ata. Primeiro, todos devem ter conhecimento e a faculdade de participar, de acompanhar, não é? Claro que em algumas situações onde existe segredo do negócio, por exemplo, os outros licitantes não podem se aproveitar dessa situação para conhecer segredos da outra empresa, mas eles têm por direito acompanhar e formular também questionamentos dentro dessa diligência. No final, ela deve ser materializada através de uma ata, não é? Que fará parte do processo licitatório. Uma questão importante ainda, dentro desse contexto das diligências é que se a diligência não for realizada com essa preocupação, ou seja, de publicidade, de transparência, poderá existir aí um motivo de invalidade do próprio certame por ofensa ao princípio da transparência. Nós temos ainda uma outra questão que merece um destaque especial, é a questão da desistência das propostas, não é? O próprio artigo 43, no seu parágrafo 6º, ele estabelece
que o licitante, após a fase da habilitação, ou seja, depois de ser habilitado, ele não pode desistir da proposta, não cabe desistência e não pode desistir da sua proposta, né? Exceto, aí aqui vem a exceção, exceto por motivo justo. Esse motivo justo deve ser um motivo superveniente. E aí a própria comissão é que vai analisar se aquele motivo superveniente é justo para que o licitante esteja autorizado a desistir do certame, né? Caso contrário, se ele desistir por conta própria, sem anuência da comissão e sem esse motivo justo, ele poderá sofrer aquelas sanções do próprio processo licitatório que nós vamos ver em outra videoaula, né? Existe também uma questão bastante interessante, que é o limite temporal dessa mesma desistência, só que no procedimento do pregão. Nós falamos que, a princípio, a natureza do pregão é incompatível com a desistência imotivada, não é? E aqui vamos usar como paradigma a legislação federal. Na legislação federal, que regula o pregão no âmbito federal, não é? Dispõe que a desistência em formular lances no pregão não libera o sujeito dos termos das propostas e dos lances anteriormente apresentados. Portanto, toda a participação dele e os lances ofertados, ele deve ser cumprido, deve ser honrado, né? E ainda na questão do pregão eletrônico, ainda olhando para o lado da legislação federal. No caso do pregão eletrônico, a empresa ela pode retirar ou substituir a sua proposta até a abertura da sessão do pregão, né? Nesses casos, nós vamos, inclusive no âmbito estadual, vamos aplicar a regra também da lei de licitação, no pregão. Ou seja, quando se refere à necessidade de exposição de motivos, ou de motivos justos, decorrentes de fatos supervenientes e com o aceite do pregoeiro, para que o licitante mesmo, no pregão eletrônico e no pregão presencial e nas demais licitações, possa desistir do certame. Um exemplo que autorizaria, pelo menos em tese, a desistência motivada seria, no caso, compra de cartuchos, né, de tinta. Vamos imaginar que o licitante faça uma determinada proposta e no decorrer do processo licitatório, o dólar tem uma alta significativa. Vamos imaginar que essas tintas sejam todas importadas e o fornecedor dessas tintas, obviamente, vai atualizar os seus preços. Como já aconteceu há alguns anos atrás, no caso de leasing, enfim, né? Vamos imaginar que, portanto, seja componentes de um produto importado e que tem um preço extraordinariamente majorado, além daquilo que normalmente se espera de um mercado como o nosso, né? Nesses casos, como o fato é superveniente e como o fato também era imprevisível, nesse caso, entendo, apenas como exemplo, que esse fato superveniente autorizaria a comissão a autorizar a desistência motivada daquele licitante. Por que motivada? Porque ele explicou, nesse caso, que os insumos tiveram uma alta significativa, não é? E ele não teria como ofertar aqueles preços, se fosse o ganhador, sem prejuízo da própria saúde da sua empresa. Então, claro, obviamente, não é? A administração não espera que ele se sacrifique em nome da administração pública. Nesse caso, portanto, entendo que seria justificável a sua autorização da sua desistência por parte da comissão de licitação. Outra questão importante ainda dentro desse contexto são aquelas propostas de preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero. Nesse caso, nós não admitimos, a lei não admite proposta nesse sentido, não é? Por quê? Porque a licitação, mesmo de menor preço, ela não autoriza, não permite propostas de valor que possa ser executada de forma insatisfatória. Portanto, o que o edital espera é que o licitante deve cumprir exatamente aquilo que a administração colocou no edital, não é? E
E para isso, esses custos irrisórios, simbólicos, de valor zero, não são admitidos. Não é? Porque a administração precisa conhecer os custos reais do fornecedor para entender se ele tem condições de atuar naquele segmento. Caso contrário, ele não poderá, não se admite, pelo próprio artigo 44, eu diria, expertices, né, de alguns licitantes para eventualmente ganhar alguma licitação. Vocês poderiam até perguntar, mas quem vai, por exemplo, ofertar um preço, vamos imaginar, simbólico ou irrisório? Vamos dar um exemplo. Compras de passagens aéreas. Não é? O licitante diz, olha, a minha comissão é igual a zero. Não é? O mesmo preço que a companhia promove, eu lhe repasso. Não é? Então, nessas situações, ficaria muito cômodo para uma agência de turismo não cobrar nenhum tipo de intermediação, né, de custos de intermediação, e oferecer, por exemplo, a sua taxa de administração como zero, não é? Em outras situações que nós conhecemos. Nesses casos, não é, nós percebemos que a empresa terá outros ganhos indiretos, e aí a administração tem que realmente se preocupar com isso para impedir esse tipo de jogo, não é, de licitantes. Justamente por isso é que o edital deve impor ao licitante o ônus de demonstrar formalmente os seus custos diretos ou indiretos, assim como a margem de lucro prevista. Entretanto, poderíamos dizer que, usualmente, essa demonstração envolve a apresentação de planilhas com preços unitários, em caso de obras e serviços. Lembre-se que essas exigências de apresentação desses demonstrativos, planilhas de custo, que eu acabei de mencionar, ela destina a preencher diversas finalidades, não apenas evidenciar a viabilidade econômica financeira do licitante, mas também com a possibilidade de adotar um fundamento para eventuais modificações necessárias ao longo do contrato, da execução do contrato, como aquelas situações de ampliação ou redução dos quantitativos que já comentamos nos textos escritos. Outra questão importante, e ainda dentro desse tema, mas agora com o tema 2, tratando da impugnação, nós temos que fazer os seguintes esclarecimentos. Quando falamos em impugnação, nós estamos dizendo que qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital de licitação por irregularidades na aplicação da lei. A administração, portanto, ela deve executar esse controle de legalidade do edital e de todo o procedimento licitatório, em qualquer fase que ele esteja. E o próprio artigo 49 dá para a administração pública poderes para ou revogar a licitação ou para invalidar o procedimento licitatório. O próprio artigo 49 diz que a autoridade competente, ela pode, em razão de fatos supervenientes que tenham interesse público, ela pode revogar a licitação. Portanto, falamos que revogar a licitação significa que a licitação vai deixar de existir, não por ilegalidade, mas por uma razão de interesse público que foi percebida ou que aconteceu após o lançamento do edital, ou, enfim, em qualquer fase do certame. E a administração pode ainda, utilizando o seu poder de tutela, invalidar, ou seja, anular o procedimento licitatório por vício de legalidade. Qualquer que seja o vício de legalidade que comprometa o certame e em qualquer momento do procedimento licitatório, a autoridade competente ou superior hierárquico tem o dever de invalidar a licitação se encontrar alguma ilegalidade, sob pena de responsabilidade desse servidor que deixar de cumprir a sua obrigação. Aqui nós temos uma outra questão importante ainda quando falamos em anulação. Não é? A anulação é no que se refere à possibilidade de prejuízo por parte do licitante. A anulação por motivos de ilegalidade, a princípio,
não gera nenhum tipo de indenização para o licitante, exceto o direito, devidamente comprovado, evidentemente, se o licitante tiver gasto, por exemplo, com a compra do edital. Nós temos determinados editais que são comprados e são caros, né? Ou em determinadas situações, vamos imaginar, o licitante foi o vencedor, assinou o contrato, já fez a mobilização dos equipamentos para uma determinada construção, uma reforma, e aí a administração pública invalida o certame por algum vício de legalidade. Ora, aquele valor gasto para montagem do canteiro de obras, digamos assim, tem que ser indenizado, não é? Porque, nesse caso, a administração não percebeu a tempo a invalidade, mesmo que alguém não tenha levantado essa invalidade, a administração percebendo essa invalidade, ou essa ilegalidade, ela deve tomar essas providências. Então, se o licitante contratado, não é, tiver feito algum tipo de gasto, ele tem, nesse caso, direito à indenização. Só que aí é uma questão muito pontual, muito delicada. Não é? Se existir previsão no contrato de fases, não é? Fase de mobilização do canteiro, o contratado mobilizou, fez o seu canteiro e aí foi decretado a nulidade do certame, a administração sabe o quanto vai pagar pela montagem do canteiro. Mas em outros casos não. E aí, normalmente, se encaminha o licitante queixoso para o judiciário, né? Aí um dia talvez ele receba alguma coisa. Outra questão ainda importante dentro desse contexto da impugnação administrativa é a respeito do controle da legalidade, ou seja, continuidade do que eu estou dizendo. A administração, através dos seus agentes, das suas autoridades competentes, devem exercitar o controle de legalidade. Não é? Esse controle de legalidade é obrigatório, faz parte da atuação do servidor, da autoridade competente. Portanto, o administrador, não é, a autoridade competente, ele não pode se excusar de analisar eventual ilegalidade relatada por um licitante sob o argumento de que aquela pessoa não teria interesse em participar da licitação ou que não preencheriam determinados requisitos. Alguém disse, tem um requisito que é ilegal, a administração tem que tomar providências e avaliar se é mesmo e, se for, tomar as providências devidas. Né? Destaco aqui, por importante, que esse vício de legalidade não pode ser superado apenas porque o particular, o licitante, deixou de apontar. Ou seja, mesmo que o licitante não tenha apontado no tempo correto, no tempo oportuno, uma dada irregularidade, a administração, quando tiver conhecimento, mesmo de ofício, deve tomar as providências. Podemos dizer também, na continuidade, que essa ausência de questionamento ou de impugnação não elimina a nulidade. Por quê? Nulidade é vício de legalidade. Se ninguém falou nada, não é? Esse vício ele continua. Existindo esse vício de legalidade, a administração, como eu disse, tem que tomar providências. É claro que nós vamos ver agora, daqui a pouco, que em algumas situações existe a possibilidade de convalidação. Né? Vamos estudar isso.